quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Santina, como vai? Vocês passaram bem essa semana? Eu espero que sim, não é? Vamos estudar ciências mais um pouquinho? Mas antes de começarmos, vocês já sabem, não é? Já lavaram as mãos? Eu espero que sim, vocês já sabem. E outros recadinhos que eu tenho para vocês, olhem aqui. Se puder, fique em casa, lave sempre as suas mãos, use máscara e mantenha uma distância segura, tá? E o distanciamento social é uma das melhores maneiras de evitar o contágio por coronavírus. Entenderam bem, gente? Então tá bom. Outra coisa importante, vocês já estão aí com os materiais para nossa aula? O caderno ou as folhas de papel, lápis, caneta, a borracha, o apontador, o teu cantinho de sempre. Quem está tudo pronto já pode começar ali anotando a data de hoje e aula de ciências. Eu vou dar um tempinho para vocês ajeitarem tudo e eu já volto.
A aula de hoje, nós vamos continuar falando dos sistemas de coordenação. Nós já falamos do sistema nervoso e hoje vamos começar o sistema endócrino, tá? Observem essa imagem aqui, uma comparação entre os dois sistemas, nervoso e endócrino. Observem lá, então, o sistema nervoso, nós já vimos, não é? É o encéfalo, a medula espinhal, e daí os nervos e os gânglios nervosos, né? E o sistema endócrino que nós vamos trabalhar hoje. Mas vejam um pouquinho ali sobre como que cada um funciona. Então vejam lá, o sistema nervoso, ele tem uma ação rápida e fugaz, quer dizer, ele age rapidamente e em curtíssimo prazo, e o efeito é localizado. Vocês lembram lá do ato reflexo, por exemplo, que nós vimos na aula passada? Em milésimos de segundo a gente consegue responder a um estímulo do ambiente. O sistema endócrino, que nós vamos ver, ele tem uma ação mais lenta, mas é duradoura a ação dele. E é a médio e longo prazo que ele permanece. E também o efeito dele é amplo no organismo. Nós vamos ver, então, hoje, um pouquinho sobre o sistema endócrino. Vamos lá, então, gente? Olhe lá. O sistema endócrino, ele é composto por glândulas. As glândulas são órgãos do corpo humano, né, que produz hormônios. Hormônios são substâncias químicas que são lançadas diretamente no sangue e desencadeia também uma resposta a um estímulo, tá? Vou mostrar para vocês agora, então, quais são essas glândulas e vou comentar um pouquinho de algumas sobre quais os hormônios que elas produzem, tá? Então, observe essa imagem aqui. Então, nós temos muitas glândulas. Então, vamos começar ali, ó. A hipófise, vocês estão observando ali a hipófise que fica lá dentro da cabeça, no meio dos dois hemisférios. A tireoide e a paratireoide, que fica no pescoço, atrás ali, né, da traqueia, vocês lembram disso, da traqueia. Temos também o pâncreas, estão vendo ali, gente? O pâncreas faz parte do sistema digestório, estão lembrados? Também temos as suprarrenais. Suprarrenais não faz parte do sistema urinário não, tá? Suprarrenais porque elas estão em cima dos rins, tá? Também nós temos daí as gônadas. As gônadas são glândulas diferentes no homem e na mulher. Então, no homem nós temos os testículos e na mulher nós temos os ovários. Então, são essas as principais glândulas que constituem o sistema endócrino, tá? E nós vamos falar um pouquinho de algumas hoje, tá? Então, vamos começar, tá? Você sabia que enquanto nós estamos realizando as atividades do dia a dia, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, vocês estão ali sentados, me ouvindo, ou escrevendo, ou brincando, ou comendo, ou até mesmo dormindo, todas as nossas células, os tecidos, os órgãos e os sistemas, eles estão trabalhando de forma que mantenha o equilíbrio lá do nosso corpo para que esteja tudo bem. Né? A gente diz, ó, nós somos saudáveis, está tudo bem. Os sistemas nervoso e endócrino agem de maneira integrada para manter esse estado de equilíbrio. Mesmo que a gente esteja trabalhando, o organismo está funcionando, estou respirando, o coração está batendo, está ocorrendo a digestão, estou salivando, estou mexendo os músculos. Isso tudo é coordenado pelos dois sistemas, o nervoso e o endócrino.
fazendo com que o nosso corpo mantenha nesse equilíbrio, para que o corpo esteja sempre ativo, né, para responder aos estímulos do ambiente, se relacionar bem com o ambiente. Estão entendendo? Então vamos lá. Mas como que o organismo se mantém nesse equilíbrio? Como que acontece isso, né? Então prestem atenção aqui. Todos os sistemas que nós estudamos até agora, né, gente? Digestório, respiratório, cardiovascular, urinário, muscular, esquelético, todos eles trabalham de forma, né, equilibrada. O que ocorre para manter esse equilíbrio? Existe um sistema que nós chamamos de feedback, uma palavra em inglês, né? Feedback significa uma reação. Então, o feedback pode ser positivo ou negativo. Então, por exemplo, quando tem alguma coisa de mais, o organismo manda parar de produzir. Quando tem alguma coisa de menos, o organismo manda produzir mais. Entenderam o que é esse feedback positivo e negativo? O nosso corpo sabe quando deve produzir mais, quando deve parar de produzir alguma substância ou reagir a algum estímulo. Entenderam, gente? Isso é o feedback, como que o organismo reage aos estímulos, tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Olhem aqui. Então, como é que isso funciona? Vamos pensar na fome, né? Observem esse esquema ali que eu tô colocando para vocês. Existe um detector de glicose. Vocês sabem o que é glicose, né? Que é o alimento que vem lá do sistema digestório, que é dos alimentos que nós comemos, acaba entrando a glicose no sangue, né? Então, a glicose, quando nós estamos com fome, a glicose está bem baixa. Então, observem ali. Quando nós estamos com fome, a glicose está baixa. E aí estimula, né, o estômago, olha só como ele está bem murcho, né? E aí a gente começa a sentir fome. Aí nós nos alimentamos, olha ali, comemos umas bananas, por exemplo. O que acontece? O estômago fica cheio, a glicose aumenta, então a glicose fica alta. A glicose alta vai lá no detector de glicose e manda inibir esse centro da fome. E aí a gente se sente saciado, né? Então, é uma forma de equilibrar. Mas daí um pouco, de novo, a glicose é baixa, porque nós vamos gastando energia. Então, o que acontece? A glicose baixa vai lá no detector de glicose e estimula o centro da fome. Daí, a fome começa de novo, né? O estômago começa a reclamar, e daí a gente se alimenta. Daí a glicose aumenta e o centro da fome é inibido. E assim por diante. Entenderam? Então, quando um aumenta, o outro diminui. Quando um diminui, o outro aumenta. Isso é como o organismo ele mantém esse equilíbrio, por exemplo, no caso da alimentação, a fome, não é? Tá certo? Entenderam isso, gente? Vou continuar aqui, ó. Quem controla esse nível de glicose ali, que nós falamos que tem um centro, né, que controla a glicose. Quem controla o nível de glicose no sangue é um hormônio chamado insulina. Vocês já ouviram falar da insulina, não é? Observem esse esquema aqui, então, que vamos falar um pouquinho sobre a insulina. Então, quem produz a insulina são algumas células do pâncreas, tá? Vocês sabem que o pâncreas faz parte do sistema digestório. Ele ajuda lá no processo da digestão. Mas também o pâncreas, algumas células do pâncreas produzem a insulina, tá? Então, a insulina é produzida pelo pâncreas e é jogado no sangue. As células recebem a glicose, né, do alimento e é usado pelo corpo para a produção de energia, tá? E o excesso também de glicose é armazenado no fígado. Vocês estão vendo ali, o fígado está junto participando. Quando o fígado ele está cheio de glicose, né? E o corpo vai gastando, a glicose vai diminuindo.
A glicose diminuindo, começa a fome. De novo, não é? Vocês lembram lá. E aí, olha a balança ali. Então, começa tudo de novo. A fome, aí nós nos alimentamos, a refeição eleva a taxa de glicose no sangue e estimula o pâncreas. O pâncreas produz insulina, a insulina vai para o sangue daí, a glicose fornece energia para as células, o excesso vai para o fígado e a glicose diminui, daí começa a fome de novo, aí nós nos alimentamos, aí o pâncreas libera insulina e aí vai, né, esse ciclo. Então, quem controla a quantidade de glicose no sangue é um hormônio chamado insulina, que é produzido pelo pâncreas, tá? Que tem algumas células que funcionam como uma glândula. Entenderam, gente? Então, tá joia, vamos continuar. Quando esse sistema não funciona, acontece, né, esse sistema que eu tô falando para vocês, acontece dele não funcionar direito, tá? Principalmente no caso da insulina, tá? Em algumas pessoas, essas células do pâncreas que produzem a insulina, elas não funcionam, produzem pouca insulina ou não produzem insulina. E aí o que acontece? A glicose fica no sangue e ao invés de ser, né, usado como energia, ela fica armazenado lá no sangue e aumenta a quantidade de glicose no sangue. Isso é característico de uma doença conhecida como diabetes tipo 1, tá? A diabetes, então, é uma doença que é caracterizada principalmente pelo excesso de glicose no sangue, pela falta de insulina produzido lá pelo pâncreas, tá? Esse tipo de diabetes, ela surge geralmente na infância ou na adolescência, mas também pode ser diagnosticado em pessoas adultas também, que nós já vamos ver. E essa doença tem que ser tratada com insulina, tá? Existe muita tecnologia a respeito do tratamento da diabetes tipo 1, certo? Mas existe também, né, um outro tipo de diabetes, que é a diabetes tipo 2, tá? Que aparece quando o organismo não consegue usar adequadamente a insulina, tá? Então, produz, mas ela não funciona direito, ou não produz uma quantidade suficiente para controlar a taxa de glicose. Esse tipo de diabetes se manifesta mais na vida adulta, mas também crianças podem apresentar. E dependendo da gravidade, às vezes só o controle da alimentação ou a atividade física pode ajudar a controlar. Vocês estão vendo, pessoal, como que é importante a gente conhecer as glândulas e os hormônios, né, para conhecer melhor o funcionamento do nosso corpo. E tem um videozinho, vocês lembram, né, Universidade das Crianças, é aquele site que tem algumas animações bem legais, tá? E tem lá um vídeo que se chama De Onde Vem a Diabetes? E ela explica direitinho, vocês se lembram, né? Uma criança pergunta e a cientista responde. De onde vem a diabetes? Vamos assistir então ao vídeo? Meu nome é Antônio, tenho 11 anos, moro na Serra do Cipó e queria saber de onde vem a diabetes. Antônio, fazer xixi toda hora, ter muita sede e cansar-se facilmente são sintomas que podem aparecer em quem tem diabetes. Assim como o rádio precisa de energia elétrica ou de pilhas para funcionar, as células do nosso corpo utilizam o açúcar encontrado em vários alimentos, como arroz, macarrão e doces, como fonte de energia para que possamos respirar, correr, pensar e até dançar. Como o açúcar entra nas células? Existe um órgão do lado esquerdo da nossa barriga chamado pâncreas. Ele produz uma substância chamada insulina, que é distribuída para todo o corpo através do sangue.
E essa é a substância que permite que o açúcar entre nas células. Mas, nas pessoas que têm diabetes, o açúcar não consegue sair do sangue e entrar nas células. Existem 2 tipos de diabetes, o tipo 1 e o tipo 2. Na diabetes tipo 1, o próprio corpo daquela pessoa começa a destruir as células do pâncreas, e por isso elas têm pouca insulina, e precisam tomar injeções de insulina constantemente. E na diabetes tipo 2, a insulina é produzida normalmente, mas as células do corpo não conseguem colocar o açúcar para dentro. Então, de um jeito ou de outro, a pessoa que tem diabetes tem muito açúcar no sangue, mas pouco açúcar dentro da célula. Agora você pode entender por que uma criança que tem diabetes se sente mais cansada do que as outras que não têm essa doença. Mas olha, uma criança com diabetes pode brincar e viver normalmente. Basta procurar um médico e seguir o tratamento adequado, ok? E aí, gostaram do vídeo? Como é bacana, né? A forma como ela explica como acontece os 2 tipos de diabetes, entenderam bem como que o pâncreas produz a insulina? Muito bacana, não é, gente? Então, se vocês quiserem depois, podem continuar assistindo. Vamos continuar então? Veja aqui outros exemplos de glândulas e hormônios, tá? Nós temos aqui agora, observem essa imagem ali. Vocês estão pensando, é sistema nervoso? Sim. A hipófise é uma glândula que está entre os 2 hemisférios cerebrais, que vocês já viram, né, na aula passada. Então, ela está ali num lugarzinho que é chamado de hipotálamo. Tá? O hipotálamo é um lugar onde está localizada a hipófise. E a hipófise é a glândula considerada a maior, a glândula mestra, pois ela que produz vários hormônios que vão influenciar o funcionamento das outras glândulas do nosso corpo, como a tireoide, as suprarrenais, as gônadas, né, os testículos e os ovários, são primeiramente influenciados pela hipófise. Então, a hipófise é uma glândula muito importante no nosso pro funcionamento e para a manutenção do equilíbrio. Vejam aqui quais os hormônios, eu trouxe aqui alguns hormônios só para exemplificar para vocês quais os hormônios que a hipófise produz, tá? Então, olhem aqui, o primeiro ali que eu coloquei é a prolactina. A prolactina é um hormônio que estimula a produção de leite materno depois do parto. Logo após o parto, então a mãe começa a produzir o leite para amamentação. Então, quem que organiza todo esse processo é a hipófise, que começa a produzir a prolactina. Outro hormônio também que a hipófise produz é o hormônio do crescimento, né, que faz com que a gente cresça, tenha essa altura, que é determinado também, é hereditário, né, geneticamente, mas é o hormônio do crescimento que interfere. Outro hormônio também é o chamado hormônio antidiurético. Antidiurético porque é ele que controla a quantidade de água no corpo. Na verdade, é a quantidade de vezes que nós vamos ao banheiro fazer xixi. Tá? Então, é ela que controla tem muita água, a gente sente vontade de urinar e vai ao banheiro. Se tem pouca água, a gente faz pouco xixi. Então, esse controle da diurese, né, que a gente chama, é feito por esse hormônio. Também existe um outro hormônio chamado oxitocina. Oxitocina é um hormônio que estimula o trabalho de parto. É ela que diz, tá na hora de nascer, não é? A oxitocina ajuda nas contrações e faz com que o bebê nasça,
tá? Então, olha, são hormônios super importantes, tá? Vocês sabiam disso, não é? E então, vamos falar um pouquinho agora sobre o hormônio do crescimento, que é produzido lá pela hipófise, né? Então, esse hormônio do crescimento é ele que promove o aumento de tamanho das partes do corpo. Então, nós crescemos proporcionalmente, né, gente? Cabeça, os braços, as pernas, o tronco, os órgãos internos, né? Eles crescem proporcionalmente ao nosso tamanho. Mas vocês sabem, né, que existem alguns problemas aí relacionados ao hormônio do crescimento. Quando esse hormônio é produzido em pequena quantidade durante a infância, o indivíduo não cresce. E existe, então, uma situação, né, que não é considerado doença, tá, gente? É uma situação que é chamado de nanismo. Nanismo hipofisário, porque é da hipófise, tá? Ou nanismo proporcional. Observem aqui essa imagem, olha só, uma família de anões, né, que são características aí do nanismo. Então, o nanismo é proporcional, né, porque todos os órgãos mantêm uma proporcionalidade com o tamanho, a altura das pessoas, tá? Então, não é uma doença, tá, gente? É uma característica e as pessoas, né, são como outras qualquer, não é? E também, olha só, o hormônio do crescimento, às vezes, ele é produzido em excesso. A produção excessiva deste hormônio do crescimento durante a infância também leva a pessoa a uma outra situação. Ela cresce bastante e é chamado de gigantismo. Observem aqui, ó. Então, ali tem um casal, né, de uma estatura típica, né, e ali a filha deles, adolescente, com gigantismo, né, então cresce bastante, tá certo? Entenderam? Então, a hipófise é que controla o crescimento, tá certo? Vamos continuar? Então, vamos falar agora dos hormônios da puberdade. A hipófise também produz hormônios que estimulam as mudanças no corpo de meninos e meninas, tá? E essas mudanças, vocês já devem ter ouvido falar, né? São caracterizadas por uma transição que nós passamos na nossa vida, de uma fase, né, de criança para a fase adulta. Então, esse período ali que nós passamos, que é chamado de puberdade, ocorre em todos os animais, né? Vamos falar assim, em todos os seres humanos também, que passa por esse período de amadurecimento, tá? Que nós chamamos de puberdade. Puberdade é um período de mudanças no corpo. E é bem típico da adolescência, né? A adolescência é um período que é caracterizado pela puberdade e mais as mudanças sociais, psicológicas, de comportamento, tá? Então, existe uma diferençazinha ali entre puberdade e adolescência. Entenderam aí, gente? Então, vou mostrar aqui mais ou menos, olha só. Observem essa imagem ali. Então, os meninos, né, em torno de 9 anos, mais ou menos, começa essa mudança, começam a ocorrer essas mudanças. E até os 19, isso também, gente, varia muito de pessoa para pessoa. As meninas começam um pouquinho antes, né, em torno dos 8 anos, mais ou menos até os 19 anos, essas mudanças vão ocorrendo gradualmente, né, no corpo de meninos e meninas, fazendo com que eles se transformem em homens e mulheres, né, adultos, ok? Vamos lá. Vamos ver como que ocorrem essas mudanças, tá? Estão entendendo? Estão acompanhando, gente? Vamos, então, aqui, observem esse esquema, tá? Olhem ali. As mudanças começam lá na hipófise, lembram? Então, lá na cabeça. Então, quando o corpo da criança está pronto para entrar na puberdade, o hipotálamo, né, que está lá junto com a hipófise, que eu falei para vocês, ele libera um hormônio, tá? Esse hormônio vai lá
na hipófise e manda produzir 2 hormônios, tá? Que é chamado de LH e FSH. Não se preocupem com esses nomes, tá? Mas só para vocês entenderem o mecanismo. Esses hormônios da hipófise, então, vão lá nas gônadas. As gônadas são as glândulas sexuais. Então, nos meninos são os testículos e nas meninas são os ovários. Então, os hormônios da hipófise, o LH e o FSH, mandam lá para os testículos e para os ovários, e eles começam a produção dos hormônios que vão provocar as mudanças no corpo, tá? E determinam, então, as características sexuais de meninos e meninas, tá? As mudanças que ocorrem no corpo durante a puberdade, então, são provocados por esses hormônios que são produzidos nos testículos e nos ovários, que são hormônios diferentes. Vamos ver quais são, então, esses hormônios e quais são essas mudanças? Olhem aqui. Observem esse esquema ali, então, que vai explicar um pouquinho, né, como que acontece. Então, as meninas entre 8, 13 anos, mais ou menos, começam as mudanças, provocada pelo hormônio que é produzido no ovário, que é o estrógeno. Estão vendo ali? Os hormônios femininos são 2, né? O estrógeno e a progesterona, e o hormônio masculino é a testosterona. Então, vamos ver lá. Nas meninas, então, esse hormônio, o estrógeno, provoca, então, por exemplo, né, o aparecimento de acne na pele, né, pode ser no rosto, nos ombros, nas costas, também o desenvolvimento das mamas, surgimento de pelos pubianos e pelos nas axilas, o aumento do útero, o contorno do corpo, né? O quadril ele fica mais largo e a cintura mais afinada, mais estreita, e começa em torno dos 12, 13 anos, isso varia também de pessoa para pessoa, o início da menstruação. Nos meninos, o hormônio testosterona também vão provocar as mudanças, que é o aparecimento de acnes também, né? O aumento da laringe. A laringe, ela engrossa, muda o timbre da voz. Também aparecimento de pelos pubianos, os pelos faciais, né? A barba, e também nas axilas. Desenvolvimento maior, né? Dos músculos, aumento do pênis, da próstata e da vesícula seminal, que são órgãos produtores do sêmen, e a primeira ejaculação, que é a liberação do sêmen, né, para fora do corpo. Então, gente, observem bem esse esquema. Isso é muito importante que vocês conheçam o seu corpo, tá? E eu gostaria que vocês anotassem, então eu vou dar um tempinho para que vocês anotem essas mudanças que ocorrem no corpo de meninos e meninas, tá bom? Anotem aí.
E aí, conseguiram anotar tudo direitinho? Vocês também podem pesquisar, né, nos livros de ciências, com a ajuda de uma pessoa adulta também. É importante vocês conversarem sobre isso. Também eu quero acrescentar aqui, gente, outras mudanças que podem ocorrer na puberdade, né? Então, existe ali, observem, o estirão do crescimento, não é? Então, que é a fase em que ocorre uma aceleração do crescimento, o aumento da oleosidade da pele, por isso que pode aparecer as acnes. Também existe o aumento da produção de suor. Por isso, meninos e meninas, é muito importante nesse período ali uma boa higiene, tá? O uso de desodorante, principalmente, porque esse período é característico mesmo do aumento da transpiração, do suor, às vezes um cheirinho, né, que não é muito agradável. Muito importante, cuidado com isso. Também ocorre o desenvolvimento dos sistemas respiratório e cardiovascular e o desenvolvimento esquelético e muscular, né, entre outras coisas que vão acontecer ali durante a puberdade. Eu trouxe aqui mais um vídeo da Universidade das Crianças que fala por que o corpo do homem é diferente do corpo da mulher. Vamos assistir ao vídeo? Meu nome é Caroline, tenho 9 anos, estudo na escola João Pinheiro, em Caeté, e queria saber por que o corpo da mulher é diferente do homem. Se a gente olhar por debaixo da roupa, Caroline, é fácil perceber como cada corpo é diferente do outro, não é? E dentro de cada corpo existem também várias diferenças. E por que existem essas diferenças? Uma das explicações para isso está nos nossos genes, que ficam lá no núcleo das células, que são minúsculas partes do nosso corpo. Então, os genes da mulher fazem o corpo dela se desenvolver de forma diferente do homem desde quando ela ainda estava na barriga da mãe. Com a chegada da puberdade, o corpo se transforma e outras diferenças entre homem e mulher aparecem. Na voz, no crescimento de pelos, no tamanho dos seios. Isso tudo acontece, dentre outras coisas, por causa de substâncias chamadas hormônios, que são produzidas em quantidades diferentes no corpo do homem e da mulher. Mas espera aí, um homem é diferente de outro homem e uma mulher é diferente de outra, não é? De fato, isso acontece por causa da produção dos hormônios, do jeito como cada pessoa vive e de outras coisas importantes no desenvolvimento do corpo que são diferentes de um homem para outro e de uma mulher para outra. Sabe, às vezes nós ouvimos coisas como meninos usam roupas azuis, verdes e meninas gostam de vermelho e rosa. Meninos são bagunceiros e agitados e meninas são organizadas e tranquilas. Mas será que meninos e meninas são realmente assim? O jeito como cada pessoa se comporta, Caroline, é em grande parte aprendido, em casa, na escola, na TV, e é por isso que o modo de ser homem ou mulher muda de uma época para outra, de um lugar para outro e até mesmo de uma pessoa para outra. E o mais bacana disso tudo é que as pessoas não nascem prontas e cada um pode criar o seu próprio jeito de ser. Perceberam que as mudanças que ocorrem no corpo provocam alterações, não é? Mas que cada pessoa reage de uma forma diferente. Então, por isso, é muito importante o seguinte, olha. Todas as pessoas são importantes e merecem o nosso respeito, têm o seu valor, não é? Para trabalhar um pouquinho com isso, eu trouxe aqui algumas páginas do livro Diversidade, da Tatiana Belink.
Eu quero ler só algumas páginas para vocês, né? Que ela vai falando das pessoas, como elas são diferentes. Olhem aqui. Algumas têm olhos redondos, outras têm olhos puxados, o nariz pontudo, o nariz arrebitado. Um é tranquilo, o outro é nervoso, um é birrento, o outro é dengoso. Cabelo crespo, cabelo liso, dente de leite, dente de siso. Um é menino, o outro é menina, pode ser grande ou pequenina. Um é bem jovem, o outro é de idade. Nada é defeito nem qualidade. Tudo é humano, bem diferente, assim assado, todos são gente. Vamos, venhamos, isto é um fato, tudo igualzinho, ai como é chato. Não é verdade, gente? Cada pessoa é diferente, não importa o sexo, a cor da pele, o gênero, o tamanho, a idade, a nacionalidade, nada disso importa, né? Porque, olha só, a riqueza mora na diversidade. Tudo bem? Olha que bacana a gente pensar desta forma as diferenças, né, que existem entre as pessoas. Gente, a nossa aula está chegando ao fim, tá? Vocês gostaram da nossa aula? Hoje nós aprendemos um pouquinho sobre o sistema endócrino, falamos de algumas glândulas, alguns hormônios, falamos da diabetes, da insulina, também falamos sobre a puberdade. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Na próxima aula, nós vamos continuar tratando desse assunto e trazendo mais ciências para você. Então, por hoje é só. Fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, pessoal!